Novo trecho da carta aos Romanos, como eu disse a vocês, que vai do capítulo 9 até o capítulo 11 e que trata da polêmica questão da predestinação. A questão da predestinação, só para fazer um histórico rápido aqui, a questão da predestinação, ela começa a ser discutida entre os teólogos, muito especialmente a partir de Calvino, já durante a Reforma Protestante, no século XVI. Antes disso, Agostinho de Hipona, ou Santo Agostinho que era bispo de Hipona, que foi o maior teólogo cristão depois de Paulo, no século III, falou sobre isso, sobre sermos predestinados pela graça, mas foi quem realmente aprofundou a questão e definiu foi Calvino, porque, repetindo Paulo, Agostinho ia dizer que nós não somos salvos pelo que fazemos, mas pela graça de Deus, e que a graça de Deus nos predestina para a salvação. Foi só isso, e é mais ou menos isso que Paulo vai dizer aí. Foi Calvino que disse que Deus, ele predestina alguns para a salvação e predestina outros para a perdição. Ele faz uma escolha, separando pessoas para serem salvas e separando pessoas para a perdição, de maneira que o destino delas, quando elas nascem, já está traçado. Algumas vão se converter e vão ser salvas, outras não vão se converter e não vão ser salvas. Mas isso não tem nada a ver com o livre-arbítrio delas. Elas não se convertem porque Deus não as escolheu para se converterem. Ou elas se convertem porque Deus escolheu para elas se converterem. Então uma pessoa que não foi escolhida por Deus para a conversão não vai se converter nunca. E uma pessoa que foi escolhida por Deus para se converter, ela pode até não querer, mas vai chegar um momento em que ela vai acabar se convertendo. Então nós nos convertemos porque Deus nos escolheu, é isso que Calvino diz. E nós não nos convertemos porque Deus não nos escolheu. Bom, essa questão então dividiu as opiniões, porque de certa forma radicalizava essa ideia da predestinação, e passou a haver então uma diferença aí entre calvinistas e não calvinistas neste aspecto, predestinistas e não predestinistas neste aspecto. Por isso é importante a gente entender bem essa questão da predestinação. Hoje, a influência calvinista maior que nós encontramos é na igreja presbiteriana, que entende a predestinação nos mesmos termos de Calvino, que há pessoas que nascem predestinadas e outras não. Os batistas tiveram momentos na sua história em que eles foram predestinistas e momentos na sua história em que não foram predestinistas, e acabou havendo uma espécie de acomodação em que nós temos alguma coisa do calvinismo, bastante coisa do calvinismo, até porque os batistas eles aparecem na Inglaterra, na igreja anglicana, por causa do movimento puritano calvinista que teve lá. Então a origem dos batistas está ligada à teologia calvinista. Mas os batistas, no que se refere a essa questão da predestinação, eles não são predestinistas, não no conceito de Calvino. Nós somos o que normalmente se chama de arminianos, que era outra postura, que era Armínio, que se colocava contra o calvinismo, dizendo que não há essa escolha, Cristo morreu para todos. Calvino dizia, Cristo morreu só pelos eleitos. Cristo morreu para que os eleitos pudessem ser salvos. E Armínio vai dizer, não, Cristo morreu para todos. Alguns se salvam porque creem em Cristo e tal. Então a nossa posição é bem, nesse quesito, ela é bem arminiana e não calvinista. Mas para que nós possamos compreender bem essa questão da predestinação,
e ela se instala aí na carta aos Romanos por um motivo que eu já vou explicar. Nós vamos fazer essa caminhada nesses 3 capítulos de forma, numa espécie de escalada, tá bem? A cada estudo nós vamos subir um degrau, até chegarmos lá e compreendermos direitinho o que é que Paulo quis dizer com a predestinação. Então os trechos desses capítulos 9 a 11, eles podem ser divididos assim em etapas. Hoje nós vamos percorrer a primeira etapa, e a cada final de etapa a gente vê o que é que nós aprendemos naquela etapa antes de seguirmos adiante. Então essa ideia de entendermos a predestinação, ela é mais ou menos como o processo escolar, que você tem que ir por etapas, não é? Você só vai entender as coisas do 2º grau se tiver passado pelo primeiro. E só vai entender as coisas da universidade se você tiver passado pelo 1º e pelo 2º grau, não é? Ninguém entra direto na universidade. A mesma coisa é aqui. Esse conceito de predestinação a gente vai entendendo nas diversas etapas que aparecem justamente nesse texto do apóstolo Paulo. Então a gente vai começar lendo os 5 primeiros versículos do capítulo 9, que são esses versículos de introdução a esse assunto que Paulo começa a tratar agora, e já vão servir para a gente como o primeiro degrau aí da nossa escalada, tá bem? Então Paulo diz lá o seguinte: digo a verdade em Cristo, não minto. Minha consciência o confirma no Espírito Santo. Qual é a verdade? Tenho grande tristeza e constante angústia em meu coração, pois eu até desejaria ser amaldiçoado e separado de Cristo por amor de meus irmãos, os de minha raça, o povo de Israel. Deles é a adoção de filhos, deles é a glória divina, deles são as alianças, deles é a concessão da lei, deles é a adoração no templo e deles são as promessas. Deles são os patriarcas e a partir deles se traça a linhagem humana de Cristo, que é Deus acima de todos, bendito para sempre. E como ele fez uma palavra de louvor e exaltação, ele termina dizendo amém. Então esse é o primeiro trecho. Vamos lembrar, primeira coisa, que Paulo era judeu. Então ele esteve até agora falando uma coisa que era estranha para os judeus, muito estranha, que a lei não nos justifica. Que a lei que foi dada ao povo, que a lei que foi dada a Moisés, não nos justifica. Até agora aí, nós vimos nesse trecho todo do capítulo 1 até o capítulo 7, até o capítulo 8, a grande ênfase de Paulo é a seguinte: ninguém é justificado pelas obras da lei, nós somos justificados pela graça e pelo que Cristo fez. Isso era estranho aos judeus, de maneira que um judeu poderia virar para Paulo e dizer: você não é mais judeu, que você está falando contra o judaísmo, você está falando contra a lei, você está falando contra Moisés. Então é por causa disso que Paulo, sendo judeu, vai mostrar agora que ele continuava prezando o judaísmo, mas ele quer mostrar que lugar o judaísmo ocupa em todo esse assunto de justificação pela graça. Vamos lembrar também que a igreja de Roma é uma igreja onde você não tem a maioria de judeus. Roma é a capital do império. A maioria dos membros da igreja de Roma não são judeus. São gentios, são romanos, ou são pessoas de outras terras que viviam ali na capital de Roma. Havia uma colônia judaica grande em Roma, até porque Roma era a capital do império. Então havia um número muito grande de judeus em Roma. E com certeza havia judeus na igreja, com certeza. Os judeus se converteram ao cristianismo, estavam lá na igreja de Roma. Então a igreja de Roma, que já era uma grande igreja, vocês não pensem que o catolicismo romano apareceu do nada. O catolicismo romano apareceu de uma grande igreja, que era a igreja de Roma. Não pensem que o bispo de Roma se transformou num papa assim à toa, não. Se transformou em papa porque o bispo de Roma era uma pessoa muito conceituada, muito respeitada. Bispos de outras igrejas vinham se consultar com o bispo de Roma. A igreja de Roma, no século II, no início do século II, já tinha 30 mil membros. Para você ter uma ideia. Era a igreja de Roma.
não é? E isso aí, para se transformar na instituição católico-romana que a gente viu hoje, não veio do nada. Veio dessa grandiosidade que era a Igreja de Roma e dessa importância que a Igreja de Roma tinha no mundo ocidental. Então era uma grande igreja composta de gentios e judeus. Só que havia mais gentios do que judeus. Então, por um lado, Paulo era atacado pelos judeus, com os judeus dizendo, os cristãos judeus, os cristãos que tinham vindo do judaísmo, diziam para Paulo, você está acabando com a lei. Você está acabando com Moisés. Os gentios, que eram em maior número, ridicularizavam os judeus, dizendo, os judeus não fazem mais parte do plano de Deus. Os judeus não valem mais nada, o judaísmo não vale mais nada, Moisés não vale mais nada, a lei não vale mais nada. Olha só. Então era esse o contexto da Igreja de Roma. Então quando a gente chega aqui, o apóstolo Paulo vai falar sobre esse assunto, justamente por isso. É para evitar tanto o desprezo de judeus por gentios, pelo fato de não se submeterem aos ritos judaicos, não é? Porque Paulo ensinava isso. Um gentio que se converte não precisa se submeter aos ritos judaicos. Não precisa se tornar judeu. Quais eram os ritos judaicos? Circuncisão. Então os cristãos judeus achavam que um gentio, quando se convertia, tinha que ser circuncidado. Segundo, guarda do sábado. Um cristão judeu achava que um gentio que se convertesse tinha que guardar o sábado. Porque os cristãos judeus guardavam o sábado e guardavam o domingo. Guardavam o sábado porque eles eram judeus. E guardavam o domingo porque Cristo tinha ressuscitado no domingo. E celebravam a ceia no domingo e cultuavam no domingo. Aos sábados, os primeiros cristãos judeus estavam na sinagoga. E nos domingos eles estavam com a igreja, celebrando a ceia. Isso foi, nos 2 primeiros séculos, foi o que aconteceu com os judeus durante muito tempo. Então eles achavam que os gentios também tinham que guardar o sábado e se circuncidar. E outro ritual judaico era a abstenção de alimentos. Não podiam comer carne de porco, toda aquela, os animais impuros. E achavam que um judeu também precisava, um gentio convertido, também precisava se submeter a isso. Paulo derrubou isso tudo. Paulo dizia, um gentio não precisa nada disso, porque o gentio não é judeu. O gentio não é judeu. Ele tem que viver o cristianismo dele sem precisar dessas coisas. Então, ele vai falar sobre esse assunto, primeiro para que os gentios não desprezem os judeus pelo fato de não precisarem de rituais judaicos. Paulo dizia, você não precisa dos rituais judaicos para ser salvo. Aí os gentios riam dos judeus, e diziam, não vale nada isso aí, tal e coisa. Então, para evitar isso, Paulo vai falar sobre o propósito de Deus para Israel, para o povo eleito. Agora, para evitar que os judeus desprezassem os gentios, nós somos os eleitos, nós fomos escolhidos, nós temos Moisés, nós temos a lei, nós temos os profetas, etc. E vocês não. Para evitar isso, Paulo vai falar nesse trecho qual é o lugar da igreja na predestinação de Deus. A pergunta agora era essa. Onde é que fica o povo de Israel agora? Qual é o propósito de Deus para Israel? Foi um povo eleito? O que é que Deus vai fazer com esse povo eleito agora, se a lei de Moisés não serve para salvar? E se um judeu tem que crer em Cristo para ser salvo? E ao mesmo tempo, ele quer mostrar para os gentios que os judeus continuam dentro do propósito de Deus. Há um propósito de Deus para eles. E que a igreja está também nesse propósito da predestinação. A igreja também é eleita. A igreja é o povo eleito. Então como é que vai combinar isso aí? Afinal de contas, quem é o eleito hoje? São os judeus ou é a igreja? Afinal de contas, Deus tem planos para os judeus ou tem planos para a igreja? Essas são as questões que estavam sendo levantadas. Então, depois de ter falado sobre a justificação pela fé, agora Paulo vai dizer, mas e os judeus? O que acontece com eles? O povo eleito, qual é esse conceito de eleição? Esse conceito de predestinação do povo? Não é? Porque Deus elegeu Abraão para dar origem a um povo,
predestinou Abraão para ser o pai de um povo e predestinou o povo de Israel para ser testemunha dele. E para o povo de Israel vir o Messias. Mas também, diz Paulo, elegeu a igreja como seu corpo. Como é que fica isso? É isso aí que Paulo vai tratar nesse trecho de 9 a 11. E é então nesse contexto que nós temos, na literatura do Novo Testamento, o melhor trecho para nós entendermos direitinho o que é essa questão da predestinação. Então vamos começar vendo o seguinte. Você veja que no versículo 1, Paulo vai fazer uma afirmação. Ele vai falar sobre uma angústia dele. Depois de ter falado que as pessoas não são salvas pela lei, mas pela graça, surge uma angústia nele quanto aos judeus. Ele era judeu. Então ele começou a perguntar: o que vai ser do meu povo? Meu povo não sabe dessas coisas, eles rejeitaram Cristo. Eles estão apegados a Moisés e rejeitaram Cristo. Agora eu sou um judeu, eu quero que meu povo seja salvo. Então ele começa dizendo no versículo 1, que ele vai fazer uma afirmação que não é demagógica. Não é demagógica, ele não está fazendo demagogia. Por isso que ele começa dizendo: a minha consciência, tá? Ela está presa a Cristo. Então o que eu vou dizer agora, eu não minto. Porque a minha consciência está presa em Cristo e está presa no Espírito Santo que habita em mim. Então ele começa dizendo: eu vou dizer uma verdade aqui, não vou mentir, e não vou mentir porque a minha consciência está em Cristo, na verdade de Cristo, e a minha consciência está no Espírito Santo. Que verdade era essa? O que ele ia dizer? Ele ia dizer o que ele passa a dizer a seguir. Ele diz então: tenho grande tristeza e constante angústia em meu coração pelo meu povo. E eu quero tanto que eles se salvem. Que no verso 3 ele diz assim: pois eu até desejaria ser amaldiçoado e separado de Cristo por amor de meus irmãos, os de minha raça, o povo de Israel. Ele repete uma coisa que Moisés faz logo depois do episódio do bezerro de ouro. Lembram disso? Quando Moisés recebe os mandamentos e desce, vocês viram a novelinha? Quando Moisés desce, encontra o povo adorando o bezerro de ouro. Lembram disso? Pois é. O padre Antônio Vieira, o Eduardo Cunha foi caçado segunda-feira. O padre Antônio Vieira dizia o seguinte: hoje em dia o problema não é o bezerro de ouro, é o ouro do bezerro. Sabe? As pessoas hoje não adoram o bezerro de ouro, elas adoram o ouro do bezerro. Foi o que aconteceu, está acontecendo com os nossos políticos, todos eles adoradores do ouro do bezerro. Bom, quando Moisés desce encontra o povo adorando o bezerro. Fizeram um ídolo e adoravam. Aí a porca torceu o rabo. Aí houve lá aquela coisa toda, e Deus resolveu que não iria mais levar o propósito dele adiante. Eu não quero esse povo. Libertei esse povo do Egito, eu trouxe esse povo, e eles fazem isso comigo, eles começam a adorar um ídolo no meu lugar. Não quero mais isso. Não é? E aí Moisés começa a argumentar com Deus, e chega um momento, lá no verso 32 do capítulo 32, vocês já leram esse texto? Em que Moisés diz o quê? O que Moisés diz para Deus? Perdoa esse povo, e se for preciso, risque meu nome do livro da vida. Ó, não é brincadeira fazer isso. Moisés fez. Moisés falou para Deus: olha, perdoa esse povo, são o teu povo, eles são o teu povo. Se precisar, tira o meu nome do livro da vida e deixa o deles. Paulo faz a mesma coisa aqui. Não por demagogia, nada disso. É porque tanto Moisés amava tão profundamente aquele povo,
quanto Paulo amava profundamente o seu povo judeu. Eu lembro de uma cena, quando nós estávamos em Israel. Vocês sabem que, não sei se ele lembra disso, nós tínhamos uma guia turística que era judia e brasileira. Então ela falava muito bem português, falava muito bem o hebraico, né? Mas era ateia. Muitos judeus hoje são ateus, uma grande parte dos judeus hoje não acredita em nada. Mas muito ardorosamente amante de Israel. Houve uma cena quando nós estávamos em Jerusalém. Nós passamos ali a entrada do portão de Jafa, que é um dos principais portões de entrada ali no centro histórico de Jerusalém, a chamada Jerusalém Velha, onde tem ali o Muro da Lamentação, o resto do muro e tal. Tinha uma menina tocando harpa ali na coisa. E a menina começou a tocar o hino de Israel, lembra disso, Eli? Que ela começa, e a Ruth, que era a nossa guia, ela começa a cantar o hino de Israel e começa a chorar. Foi um negócio assim, a gente viu bem o clima emocional diante de tudo aquilo, né, que a gente sabe de Israel, de toda a pressão que eles sofrem, toda aqueles vizinhos todos contra eles e tal. E assim, demonstrando um amor muito grande pela nação, pelo povo, sabe? Uma coisa interessantíssima. Foi automático. É o amor que Paulo tinha pelos judeus, que ele era judeu. Então ele começa dizendo o seguinte: olha, eu tenho uma angústia comigo. Como é que esse povo vai ser salvo se não aceita Cristo? Como é que esse povo vai ser salvo? Se a salvação, se a justificação é pela fé e não pela lei, e eles estão apegados à lei de Moisés e não aceitam Cristo, eles estão perdidos. Isso me dá uma angústia muito grande. Aí ele repete aí a mesma coisa que Moisés fez lá, dizendo: ó, o que eu vou dizer, a minha consciência sabe que é verdade. Eu estou em Cristo e estou no Espírito. Eu gostaria até de ser separado da comunhão de Cristo, se fosse para salvar o povo. Se houvesse garantia de que eles creriam, me tirando de Cristo, me apartando de Cristo, me tornando um anátema. Essa expressão literal que ele... me tornando uma maldição, me fazendo amaldiçoado e separado de Cristo. Se fosse para salvar o povo judeu, eu aceitaria isso. O que isso mostra? Isso mostra a grande angústia que Paulo estava sentindo com o fato de pensar em tudo que Cristo fez, pensar na justificação pela fé, pensar na graça de Deus e lembrar que os judeus não estavam desfrutando de nada disso. Que o povo judeu não aceitava Cristo, não cria nele. Se os cristãos judeus tinham essa dificuldade, querendo transformar os gentios em judeus, muito mais o judeu que não cria no Messias. Bom, aí ele começa a descrever: quem é esse povo que eu amo tanto? Não é? Por que eu estou tão angustiado? Porque não tem como negar, eles foram eleitos por Deus para serem povo de Deus. Não porque eles mereciam. Aqui começa uma descrição do que é a predestinação para Paulo. Eles não foram eleitos porque eles mereciam. Eles foram eleitos porque Deus quis elegê-los. Eles são o meu povo de Deus porque Deus quis que eles fossem. Não tinham mérito nenhum. Aí vão mostrar mais para frente que não tinham mérito nenhum mesmo. Agora, como é que foi isso? Que povo é esse? Olha, Paulo começa chamando o povo ali, ele diz no verso 3, meus irmãos, irmãos de sangue, nós todos descendemos de Abraão no sangue, somos irmãos de sangue, temos o mesmo pai, Abraão. Ele vai dizer no verso 3, os de minha raça, né? Quer dizer, essas pessoas têm a mesma descendência, é uma outra maneira de dizer que tem a mesma descendência de sangue. Ele chama o povo de Israel,
os israelitas, os descendentes de Abraão, os descendentes de Isaac, os descendentes de Jacó, cujo nome é Israel. Deles é a adoção de filhos, porque há uma relação de pai e filhos entre Deus e o povo. Algumas passagens em Êxodo, Deuteronômio, Oséias, capítulo 11, em que Deus chama o povo de filhos. E Deus diz ao povo: eu sou o pai de vocês. Então, por isso Paulo usa essa expressão. Deus os adotou como filhos, como família dele. Paulo diz: deles é a glória divina. A glória divina esteve no meio do povo, no tabernáculo. Lembram que fala sobre isso? Que a glória de Deus estava no tabernáculo no deserto, estava lá entre o povo. Eles foram testemunhas da glória de Deus. Depois, no Novo Testamento, João vai dizer que Jesus Cristo foi a encarnação dessa glória, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai. E Paulo também lá em Coríntios, segundo Coríntios 3, vai dizer que Jesus Cristo é essa revelação perfeita da glória de Deus. Mas a glória de Deus já estava lá entre o povo. Deus revelou sua glória ao povo. Que mais? Quem é esse povo? É o povo das alianças, não é? Do pacto, tanto o pacto da lei, quanto o próprio novo pacto que Jeremias prometeu. Haverá um pacto novo em que a lei será colocada nos seus corações, já não estará mais na pedra. A esse povo foi prometido isso. O Messias foi prometido a eles. É o povo da concessão da lei. Deus deu uma lei ao povo, para que eles no seu dia a dia pudessem ter um regulamento para a vida, um código de ética para a vida. É o povo da adoração do templo. O templo de Deus foi construído para eles adorarem dentro do templo de Deus. Em nenhum outro lugar estava o templo de Deus, estava lá em Jerusalém. E o povo, quando adorava, ia ao templo. Esse é o povo. É o povo das promessas, né? A promessa do Messias, que é a principal promessa, que foi feita a Abraão, depois foi confirmada pelos profetas, pelos patriarcas. Ele diz no verso 5, deles são os patriarcas. Quem começa essa história? Quem são os patriarcas? Abraão, Isaac, Jacó e os 12 filhos de Jacó, que deram origem às 12 tribos. Esses são os elementos fundadores do povo. Então, os patriarcas bíblicos. Você já imaginou? Olha só, você já imaginou você ter um livro como a Bíblia, que conta a história do seu povo? A gente, como brasileiro aqui, se tivesse um livro como a Bíblia contando a história do povo brasileiro? Olha só isso. A consideração que o mundo inteiro tem para com a Bíblia, e essa Bíblia está contando a história do seu povo. Olha só, Paulo está falando isso, o livro sagrado conta a história do meu povo. Então, deles são os patriarcas, esses personagens, Abraão, Isaac, são meus avós, são meus pais. Eu tenho sangue deles. Olha só a coisa. Então Paulo está dizendo, não é qualquer coisa. É muito importante isso. E ainda mais, como se não bastasse, a linhagem humana de Cristo veio do povo de Israel. Quer dizer, o Messias não viria de nenhum outro povo, o Messias viria daquele povo. Agora vocês vejam. O livro mais importante do mundo conta a história do meu povo. E o homem mais importante da história é do meu povo. Imagina, a Bíblia conta a história do povo brasileiro e Jesus Cristo era brasileiro. Como é que a gente ia se sentir? Já pensou? Era isso que Paulo estava falando. O livro mais importante conta a história do meu povo. E o homem mais importante do mundo, que marcou a história do mundo, era um judeu como eu sou. Não é? Não é isso.
não é pouca coisa. Paulo está dizendo, olha, quem é esse povo? Então eu estou angustiado, Paulo dizia, eu estou angustiado por causa disso. Vejam quanta coisa Deus deu a esse povo, e eles estão dando as costas para Deus, eles não creem. Bom, aí, ainda no versículo 5, quando ele fala que o povo é a linhagem humana de Cristo, aí ele faz uma referência ao fato de Cristo ser Deus. Cristo que é Deus acima de tudo, de todos. Então a gente tem Paulo definindo a coisa. E também Paulo faz uma exaltação de louvor aqui, né? A palavra doxa no grego quer dizer glória. Então uma exaltação doxológica é uma exaltação de glória para Deus, glorificando a Deus. E ele termina dizendo, bendito para sempre e tal. Antes da gente tirar essa primeira conclusão, então vamos ver aí. Então Paulo está querendo explicar para a igreja de Roma que nem os gentios podem ser desprezados porque não são judeus, nem os judeus podem ser desprezados porque a lei não pode salvar. E ele começa para falar sobre o fato do que é essa eleição agora, do que é quem é o verdadeiro povo de Deus. Como é que fica essa questão da eleição dos judeus? Então ele começa falando que vai tratar de um assunto que é para ele muito angustiante, que é a salvação do seu povo. E é angustiante por quê? Porque os judeus são tudo isso. Eles têm tudo isso. Você sabe que quando a Alemanha nazista, Hitler começou a matar judeus, havia um plano que foi gradativamente sendo instalado até chegar no que chamavam de a solução final. A solução final era matar todos os judeus. Exterminar os judeus da face da terra. Era isso que o nazismo de Hitler queria. E Hitler, muito pessoalmente, que tinha questões de ódio para com os judeus. E o Karl Barth, que era um teólogo alemão, que vai morar que era um teólogo suíço e que deu muito tempo aula na Alemanha, e quando o nazismo começou, ele percebendo a situação para onde estava indo, ele saiu de lá, voltou para a Suíça. O Karl Barth, ele tem um artigo dele que ele diz o seguinte: nós cristãos, a igreja cristã, tem que se levantar imediatamente contra Hitler e o nazismo. Porque Hitler está matando aqueles a quem Deus deu a grande primeira revelação, a quem Deus deu os profetas, a quem Deus deu a lei, e o povo que deu origem a Cristo. Aí ele dizia, e o segundo motivo é o seguinte: depois de ter matado todos os judeus para apagar o sinal de Deus na terra de vez, quem vocês acham que eles vão começar a matar logo depois? Eles, os cristãos. Karl Barth sempre falou isso. Não se enganem. O objetivo de Hitler é apagar os sinais de Deus na terra. Diabólico mesmo. E depois de ter apagado os judeus, quem vocês acham que ele vai querer apagar logo depois? Aí ele fazia esse alerta. Hoje, quando eu vejo essa onda de antissemitismo que existe no mundo, eu concordo que os judeus e a política judaica não é a melhor coisa do mundo. E concordo também que, de certa forma, o Estado de Israel, ele propicia uma subvida aos palestinos, que chega a ser um negócio muito injusto. Quem já padeceu nos guetos, não devia manter ninguém em guetos, como Israel faz. Porém, quando a gente pega aquele mapinha, vê onde Israel está, e começa a ver quem está em volta, e no fundo, apesar do discurso de paz, etc., sabe-se o que essa turma que está em volta quer? Que já, se pudessem, já teriam feito isso, é que não podem.
é exterminar essa turma, é jogar os judeus no mar mesmo, reocupar aquilo e acabar com a história. Quando eu vejo essa onda de antissemitismo, eu acho que temos que ter muito cuidado, porque nós não podemos apagar da história sagrada o lugar especial que os judeus ocupam. Os judeus são tudo isso aí que Paulo descreveu. É tudo isso aí. Continuam sendo a sobrevida dos judeus, depois de tudo que eles passaram, e continuarem ainda como um povo e etc., é óbvio que isso é cumprimento de uma promessa. É o sinal mais evidente de que os judeus hoje só permanecem ainda existindo por causa da promessa que Deus fez a Abraão. Não tem outra explicação. Porque do jeito que foram perseguidos, sistematicamente perseguidos, e continuam de certa forma sendo, porque o espírito de antissemitismo é muito forte no mundo todo, é claro que fica evidente que há uma tentativa aí de se apagar um dos sinais mais evidentes da promessa de Deus se cumprindo. Então, Paulo quer esclarecer qual é o lugar que os judeus ocupam na história do propósito de Deus, na história da salvação, tá bem? Ok. Primeiro degrau, então, em que subimos, qual é a primeira conclusão que nós chegamos? O primeiro degrau em que estamos, pegando tudo isso que Paulo falou, a gente entende que Paulo começa a falar da predestinação à luz do significado do propósito de Deus para o povo eleito de Israel. Paulo vai falar de eleição, de predestinação, e ele então começa falando do conceito mais básico de eleição que tem, que é a eleição do próprio povo de Israel. O lugar que o povo de Israel está nessa história toda. Então, a primeira coisa que a gente tem que entender é o seguinte: essa questão de Paulo sobre predestinação está primeiro ligada à ideia da eleição do próprio povo de Israel. É aqui nesse ponto que ele começa. Então ele quer que nós entendamos muito bem que Israel foi eleito por Deus. Israel foi predestinado por Deus para ser algo, para testemunhar algo. E Deus, em seus desígnios inexplicáveis, elegeu Israel para isso. Então, essa é a primeira coisa que tem que ficar muito clara. Deus, na sua soberania, elegeu Israel. Então, esse conceito de eleição, aí ele vai aproveitar mais lá na frente, para falar como é que a igreja é eleita também, mas esse conceito de eleição é o primeiro degrau nessa caminhada sobre a compreensão da predestinação e da eleição em Cristo. É a gente entender bem que o conceito de eleição já existe lá com a questão da eleição do povo de Israel. É aí que Paulo começa, e é a partir daí que ele vai então subindo os diversos degraus. Então esse é o primeiro degrau que a gente tem que lembrar. Daqui a pouco lá na frente temos que lembrar disso aqui quando chegarmos ao conceito de eleição que Paulo vai dar lá na frente, tá certo? Ok, então a gente termina aqui com esse trecho dos primeiros 5 versículos. A jornada é longa, mas também quando a gente terminar lá no versículo 11, a gente já vai estar praticamente entrando na última parte do livro de Romanos e passando para a parte final do estudo de Romanos. Vamos ter um pouco de paciência, vamos caminhando devagar, porque é melhor a gente compreender direitinho essa questão da predestinação para que ela fique clara de uma vez por todas na nossa cabeça, tá bem?